Georgian de Arrascaeta, o melhor meio-campista do Brasileirão. O ídolo rubro-negro teria vagas nos principais times da Champions League 2022-2023? É o que vamos saber agora. Então, roda a vinheta. Vai Gabigol, com Pinola, sobrou, vai, vem! Vocês vão reparar que em alguns times superiores o Arrascaeta vai ser titular, vai ter vaga na equipe, e alguns times inferiores o Arrascaeta vai ser banco. Isso, na minha opinião, depende do esquema tático de cada técnico. Times que jogam com pontas e 3 zagueiros, eles precisam muito de velocidade, e o Arrascaeta não é um cara rápido, é um cara muito genial. E alguns times que têm 3 zagueiros, eles dependem muito de pontas velozes. O Arrascaeta não é um cara rápido. Então, vamos começar pela Serie A Team, o campeonato italiano. Os 4 classificados para a Champions League 2022 são o Napoli, a Juventus, a Inter de Milão e o Milan, que foi campeão da Serie A Team. Vamos começar com o Napoli. O Napoli tem no seu meio campo o Lobotka, o Anguissa e o Zelinski. O Lobotka e o Anguissa são jogadores mais de pegação, marcação, e o Zelinski é mais um 10 de criação. E, na minha opinião, o Arrascaeta seria titular no lugar do Zelinski. O outro time da Série A Team é a Juventus, a famosa Juve. E o meio campo da Juventus é composto por Paredes, Miretti e McMann. A Arrascaeta também teria vaga na Juventus no lugar do Miretti, que é um jovem jogador, uma promessa, mas hoje o Arrascaeta é bem superior. O próximo time é a Inter de Milão. A Inter de Milão, que joga no 3-5-2, e o meio campo é composto por Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, sendo que no jogo contra o Bayern de Munique jogou o Mkhitaryan no lugar do Barella. E times que jogam no 3-5-2 é muito difícil para o Arrascaeta ser titular, porque são times que dependem muito dos pontas e da velocidade. Mesmo assim, a disputa ficaria boa, né, com o Çalhanoğlu e o Arrascaeta. Sendo que o Mkhitaryan foi titular nesse time e, na minha visão, o Arrascaeta tem muito mais bola que o Mkhitaryan. E esse time que foi contra o Bayern, o Arrascaeta também seria titular no lugar do Mkhitaryan. O próximo time é o Milan, o atual campeão, para minha surpresa e surpresa de muitos. E o meio-campo do Milan é composto por Bennacer, Tonali e Brahim Dias. Bennacer e Tonali, que são os cabeças de área, né, os volantes, e Brahim Dias é um jovem espanhol que tem muito talento, mas hoje o Arrascaeta não é só melhor que ele, o Arrascaeta é muito mais jogador que ele, e como o Milan joga no 4-2-3-1, o Arrascaeta seria titular também no time do Milan. Agora saímos da Serie A Team, que acabou os 4 clubes classificados para a Champions League, e vamos para Ligue 1, o famoso campeonato francês. A Liga Francesa só tem 2 representantes na Champions League 2022, e um desses times é o Olympique de Marseille, o maior time, na minha opinião, da França, né? Até mesmo que já foi campeão da Liga dos Campeões. E o meio-campo do Olympique é composto por Rongier, Vertoutier, Guendouzi e o ex-rubro-negro e fluminense Gerson. Mesmo o Olympique jogando no 3-4-2-1, que é um esquema que, na minha opinião, não é muito bom para o Arrascaeta por causa da velocidade, sendo que o Guendouzi e o Gerson também não são rápidos, e nenhum dos dois jogam mais do que o Arrascaeta. E, na minha opinião, o Arrascaeta seria titular em qualquer posição desse time e jogaria. Eu vou tirar o Guendouzi para colocar o Arrascaeta. Para mim seria mais justo até com o Gerson. O próximo time da Liga Francesa, a Ligue 1, é o poderoso e candidato ao título Paris Saint-Germain. E o meio-campo do Paris Saint-Germain não tem nada mais que Messi, o Neymar
o Vitinha e o Verratti. Sendo que o Verratti, que é o primeiro volante, né, de contenção, e o Vitinha tá jogando na volância, mas só que o Vitinha, ele é um meio-campo armador, ofensivo, né? E o Arrascaeta, para ser titular no Paris, dava para ser titular, dava, no lugar do Vitinha. Mas como o Vitinha, ele recompõe mais que o Arrascaeta, seria difícil ele ser titular no Paris Saint-Germain. E jogar no lugar do Messi e do Neymar não tem como. Então o Arrascaeta não seria titular no Paris. Seria banco. Agora é a vez do famoso campeonato alemão, a Bundesliga. E a Bundesliga tem um atual campeão da Liga Europa, né, que dá vaga na Champions, é o Frankfurt. E vamos começar com ele. O meio-campo do Frankfurt é o Kamada e o Sol. O Götze, que é o meio armador, né? Pô, não joga mais que o Arrascaeta, nem aqui nem na China. Fez o gol da Copa do Mundo, mas não joga. Então o Arrascaeta seria titular com facilidade no Frankfurt da Alemanha. O próximo time é o Bayer Leverkusen, do nosso menino do Vascão, Paulinho, que não tem chance nem aqui nem na China, não joga nesse time nem pelo caralho. E o Leverkusen joga no 4-2-3-1. E o meio-campo armador do Leverkusen, que tem o objetivo de construir a jogada, é o Holezik. E o Arrascaeta é bem melhor que o Holezik e também seria titular no Bayer Leverkusen. A galera pode falar que eu tô puxando o saco do Arrascaeta, mas eu tô puxando o saco dele porra nenhuma, eu sou vascaíno. Tô tentando ser imparcial. O próximo time alemão é o Red Bull Salzburg. E o meia armador do Salzburg é o Forsberg, o sueco, bom de bola. Mas na minha opinião o Arrascaeta também seria titular no Red Bull Salzburg, no lugar do Forsberg, ok? E o Arrasca iria cair bem no Red Bull Leipzig, dando bola pro Timo Werner perdendo os gols, que ele perde gol pra caraca. Mas também ia dar muita bola pro Nkunku, um jovem francês que é muito acima da média. O outro time é o Borussia Dortmund, o famoso time da muralha amarela, né? E o Arrascaeta não teria vaga nesse time porque o Borussia joga no 4-4-3, joga com 3 volantes, o Bellingham, o Henrique e o Scan. E o Arrascaeta não teria vaga no lugar de nenhum dos dois, porque são 3 jogadores de marcação e velozes. O Arrascaeta poderia ter vaga, na minha opinião, no lugar do Marco Reus, mas o Marco Reus é atacante, né? E à frente do Borussia, o centroavante é o Modeste, o ponta direita é o Reina, um jovem norte-americano muito veloz, e o Marco Reus é o responsável para armar o jogo. Mas sendo que, na minha opinião, o Arrascaeta não seria titular no time do Borussia. O próximo time é o atual campeão e já vem ganhando uns 10 anos, o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique ele joga no 4-2-3-1. É um ótimo esquema para o Arrascaeta jogar. E na minha opinião, o Arrascaeta seria titular no Bayern de Munique. Aí a galera fala, o Miller é campeão do mundo. Foda-se, o Arrascaeta é melhor. Jogaria no meio campo sim, no lugar do Thomas Miller. Para vocês verem a qualidade do Arrascaeta, é que ele seria titular na maioria dos clubes europeus. Agora vamos para o campeonato espanhol. A La Liga é o campeonato que eu mais sou fã na Europa. E vamos começar pelo quarto colocado do campeonato do ano passado, que é o Sevilla. E o Sevilla ele joga no 4-3-3. 4-3-3 eu já não acho que é um esquema bom para o Arrascaeta. Mas como os dois jogadores da frente é o Isco, que é lento, mas é um excelente jogador, quanto o Lamela, que também é lento e é um excelente jogador, na minha opinião, o Arrascaeta seria titular
hoje no lugar de qualquer um dos dois, tanto hoje quanto no passado. Então o Arrascaeta também seria titular no Sevilha. O time é o Retranca de Madrid, o time do Simeone, e o Simeone ele joga no 5-3-2. É um time bem defensivo e o Arrascaeta não teria vaga nesse time por causa do estilo do Simeone. Entendeu? Tudo bem que o Saúl é um jogador lento, mas só que marca bem mais que o Arrascaeta, e eu tenho certeza que ele não seria titular no Atlético de Madrid, seria banco. O último time é o Barcelona, que o meio-campo do Barcelona é composto por Gavi, novinho que veio da base, Pedri, fantástico, joga muito, vai ser um novo Iniesta, e o Busquets, que foi o primeiro 10-5, que é o primeiro volante que mostrou para o mundo que todo 5 tem que saber jogar, tem que ser refinado também. E o Arrascaeta, na minha opinião, eu não sei se ele seria titular do Barcelona, porque o Pedri e o Gavi são dois moleque novo, bom de bola pra caramba. Eu não sei se ele jogaria. Eu acho que ele não joga mais que o Pedri, entendeu? Nem hoje ele não joga mais que o Pedri. O Pedri já é um moleque novo, promessa. E no lugar do Gavi, ele poderia ser titular no Barcelona de Xavi. Ele poderia ser titular. Mas eu acho que ele não seria titular porque o Barcelona também joga no 4-3-3. Seria muito difícil para ele ser titular no lugar do Gavi também. Então o Arrascaeta comeria banco no Barcelona, sim. O próximo time não é nada mais do que ele, o maior clube do mundo, Real Madrid. E o meio-campo do Real Madrid, no jogo contra o Leipzig, jogou com Camavinga, Tchouaméni, Valverde e qual foi o outro? Modric. E o Arrascaeta não teria vaga no Real Madrid, porque o Real Madrid joga no 4-3-3 e ele precisa muito de velocidade. O Valverde é um cara que recompõe muito, o Modric marca mais que ele, o Camavinga também, então ele comeria banco no Real Madrid. Até agora o Arrascaeta só não seria titular, né, no Paris, no Real, no Barça, no Atlético, porque o Simeone é um cara muito retranqueiro, ele não jogaria no Atlético, e ele seria titular no todos os times da Itália, todos os times da Alemanha, inclusive no Bayern, que facilita para ele jogar o esquema do Bayern. E agora a gente vai para o último campeonato, que para muitos é o maior campeonato do mundo, a Premier League, e vamos ver, né, agora no quarto colocado. Premier League, vamos começar pelo Tottenham. O meio-campo do Tottenham, que joga com Forsberg, que é um excelente marcador, e o Bentancur, ex-Juventus, que também é um excelente marcador. Vocês vão reparar que o Tottenham joga no 3-5-2-1. Então o Arrascaeta não seria titular no time de Anthony Conte, porque ele não teria velocidade para jogar no lugar do Son, nem velocidade e força para jogar no lugar do Richarlison, e muito menos marcação para jogar no lugar do Bentancur e o Forsberg. Então o esquema não favorece o Arrascaeta e ele seria banco no time do Spurs. E para vocês verem que o Bayern é mais time que o Tottenham, na minha opinião, e ele seria titular no Bayern. É o esquema tático de cada time que favorece ou desfavorece o jogador. O próximo time é o Chelsea, de Graham Potter, que também joga no 3-5-2. E o meio-campo é composto por Mason Mount, Jorginho e Kovacic. O Jorginho e o Kovacic que são responsáveis pela marcação, e o Mason Mount é responsável pela armação. O Arrascaeta seria titular no lugar do Mason Mount? Eu acho que sim, porque o Mason Mount é um jogador fantástico, já é campeão de Champions, é novo, mas ele também não é veloz, assim como o Arrascaeta. Na minha opinião, o Arrascaeta arma melhor que ele. E para mim ele seria titular no time do Chelsea, do Klopp, que é um time que joga no 4-3-3, faz bastante marcação-pressão, e sem o Mané, que é um jogador que se dedica muito ao esquema tático do treinador, o Liverpool tá mal no começo dessa temporada. E o meio-campo do
do Liverpool, que jogou contra o Ajax, foi composto por Thiago, Fabinho e Elliott. Thiago e Fabinho, que são os dois volantes do time, e o Elliott foi o responsável pela armação. E nesse time, o Arrascaeta seria titular, mesmo no 4-3-3, que não é um esquema que favorece ao uruguaio. E ele seria titular no lugar do Elliott, na minha opinião. O próximo time é o poderoso Manchester City, de Pep Guardiola e de Haaland agora, né? E o meio-campo do Manchester City é composto por Gundogan, Rodri e De Bruyne. Gundogan e Rodri, que são os dois volantes, que são fantásticos. E o De Bruyne é o meia de armação do Guardiola. E na minha opinião, o Arrascaeta não seria titular no Manchester City no lugar do De Bruyne. Eu acho o De Bruyne um pouco melhor que o Arrascaeta, para ser modesto. Não acho ele muito melhor que o Arrascaeta, mas é mais jogador sim. O Arrascaeta comeria banco no time do City. E foi isso, o uruguaio e o do rubro-negro. Ele seria titular na maioria dos times da Champions League. Na Itália ele seria titular em todos. Na Alemanha ele seria titular em todos, inclusive no poderoso Bayern de Munique. Na Espanha ele seria banco no Real Madrid, isso eu tenho certeza. No Barcelona eu fiquei meio dúvida e deixei ele no banco. No Atlético de Madrid ele não seria titular de modo nenhum por causa do esquema do Simeone, é um time muito retranqueiro. Na Premier League ele seria titular no Liverpool, no lugar do Elliott. No Manchester City ele seria banco, no lugar do De Bruyne, não tem como ele jogar no City. No Tottenham ele seria banco também, porque o esquema não favorece ele, ainda mais que o Son e o Richarlison são jogadores fortes e velozes. No Chelsea eu fiquei na dúvida. Se você comenta aqui embaixo se você acha que ele seria titular no Chelsea ou não, no lugar do Mason Mount. E foi isso. Se você gostou, dê um joinha para ajudar a crescer o canal. Se inscreva no canal para dar uma moral a mais. E tamo junto. E fé pros crias.